Empresas estratégicas e soberania nacional. De alguma maneira, as grandes potências sempre tiveram controle sobre empresas estratégicas, fossem para a produção do que for, ou explorando serviços essenciais. É uma utopia acreditar que uma empresa com sede na Europa ou no Japão, na China, tenha, pelo país estrangeiro em que trabalhar, a mesma preocupação e atenção que tem na sua origem. Nós sentimos isso para valer após a Primeira Guerra Mundial, a crise de 29. Uma empresa canadense, se não me engano, que explorava serviços de energia elétrica, simplesmente abandonou o Brasil. Continuou com as suas concessões, mas ela passou a investir no seu país de origem. E nós estamos em situação semelhante agora. A crise econômica pela qual o mundo está passando, ela exige esse sentimento até de patriotismo, em que grandes grupos econômicos acabam sendo afetados pelos seus sentimentos e vão tirar o máximo de outros países para os seus. Esse imperialismo econômico, ele depende muito da ingenuidade do povo. Nós, por exemplo, na questão bancária, nós vimos isso de forma violentíssima, onde estrangeiros e nacionais se uniram para retirar do orçamento do contribuinte, da nação, de qualquer indivíduo, uma parcela significativa do que ganhava para formar seus resultados e usá-los onde fosse melhor. Então, essa experiência concreta, real, cartões de crédito, empréstimos consignados e juros do Banco Central, tudo foi uma realidade que parece que a Angela Merkel conseguiu ensinar para a nossa presidente, que voltando ao Brasil, determinou mudanças que foram extremamente importantes. Mas é lógico que a pressão dessa gente é diária, online, permanente. E a inflação que nós estamos vivendo por causa das obras da Copa do Mundo, da mudança da legislação de aluguéis, do desmonte do Mercosul e da falta de infraestrutura, de transportes e tudo mais, uma seca tremenda, ela gera aumento de juros, como se isso fosse uma panaceia e viesse a resolver problemas. De fato, né? Talvez o pessoal compre menos vinho estrangeiro, menos iates, reduza suas despesas com artigos de luxo. Mas o essencial mudou muito. Como vimos nesses 5, 6 anos, o preço do pão francês passar de R$ 2 o quilo para 7, 8 reais. Quanto que foi a inflação do pão francês?
Alguém já pensou? Então, gente, o problema dos juros, ele está muito na mão de um determinado tipo de profissional, que é o economista, que deveria ser um gênio, porque a simples econometria, olhar gráficos, não é suficiente. Uma grande empresa consultora na área econômica deveria conhecer melhor as empresas que, vamos dizer assim, que supervisionam do que a própria diretoria dela, porque a diretoria em si precisa ser analisada nos últimos detalhes. Então, aqui no Brasil, nós vamos vendo a continuidade agora interrompida pela nossa presidente, mas com risco de voltar com força, dessa panaceia chamada elevação dos juros. Esse dinheiro faz falta para fazer estradas, faz falta para ferrovias, faz falta para educação. Ele é gigantesco. E o governo, espertamente, em vez de fazer o que já tinha anunciado ou que já estava nas pranchetas, fica anunciando novos projetos. Que lógico, um grande projeto no Brasil hoje, com essa parafernália legal, leva no mínimo 10 anos para entrar em operação. Então há aí todo um jogo. E é importante que a gente se lembre do que Nietzsche, que até escreveu, humano, demasiadamente humano. O ser humano, ele tem virtudes e tem defeitos. Ele é um computador, é uma máquina equipada com sensores, capacidade de mobilidade, de se reproduzir, mas depende demais das informações que recebe, da educação, da saúde, dos incidentes, dos acidentes e da idade. Então, por melhor que seja a pessoa, ela pode começar a entrar em decadência, como eu estou, vindo de uma cirurgia de catarata. Então, aqueles indivíduos que estão na idade mais produtiva e que eventualmente sejam nacionalistas, está muito raro hoje no Brasil, deveriam contribuir com a sua saúde, com a sua vitalidade na discussão do cenário brasileiro. Afinal, os filhos deles, netos deles, vão depender das decisões que tomarem. São pessoas que, se forem competentes, estarão em cargos estratégicos no Brasil. Cargo de decisão depende muito do conselho de acionistas, que muitas vezes é formado por pessoas inabilitadas para isso, ou pelo governo que prioriza a demagogia. Pensar no Brasil 2050, nos desafios do século XXI, a sustentabilidade da pessoa com deficiência, nas aposentadorias, tudo aquilo que a cultura humana, a essa altura, já mostra com relativa importância e destaque. Aliás, os assuntos surgem e desaparecem em função de modismos. Ontem foi o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E, surpreendentemente, vendo os noticiários, se existiu alguma coisa sobre o assunto, não vi, e foram muito poucas. Um dia que deveria ser tratado com muito destaque,
Não aconteceu isso. Que, lógico, as nossas elites não precisam disso. Quem é rico tem condições de tratar seus descendentes com todo o potencial da tecnologia, com tudo o que for possível. O pesadelo do respeito ao idoso, a pessoa com deficiência, com doenças graves, depende principalmente da condição financeira da família e, portanto, é muito pior em famílias pobres. Estava lendo ontem um artigo do Paul Krugman, analisando a situação nos Estados Unidos, onde ele fala numa luta de classes entre a classe média e a classe rica. Quer dizer, a luta de classes lá ainda não chegou ao povo mais pobre, que evidentemente não tem muitos meios para se organizar. Não existe uma central sindical de miseráveis. E assim a gente vai vendo, por exemplo, as favelas de São Paulo queimando uma a uma, e até é interessante ver que o incêndio começa no meio delas, e não vemos investigações, preocupação em descobrir o que está acontecendo, que fez do ano de 1912 um rosário de incêndios em volta da maior cidade brasileira da América do Sul. Então, isso tudo é terrível, porque mostra o atraso moral, ético, filosófico do nosso povo. Eu e minha esposa estivemos na Europa, que dizem que está em crise. E está, né? Mas em nenhuma cidade vimos o que vemos aqui na cidade mais rica do Brasil. Então, alguma coisa está errada, e muito errada na nossa forma de exercer a cidadania, de ver o nosso povo. Precisamos entender melhor e corrigir comportamentos nossos. O que sentimos é um egoísmo monumental por parte dos brasileiros, e a solidariedade aparece no nível do 199, da roupa velha, quando aparece. Usar camisa branca e desfilar pelas ruas que as emissoras de televisão estiverem filmando. É isso que o pessoal faz. Agora, nem ciclovia nós encontramos nas favelas. Nem preocupação em que elas existam. Tudo se concentra no circuito dos acadêmicos, dos ricos, dos cientistas, daqueles que de alguma forma têm privilégios. Ainda não chegou ao nosso povo, num volume significativo, a visão social. Temos os ODMs, os Objetivos do Milênio, temos uma porção de pregações de amor ao próximo, etc., mas o pessoal prefere rezar. Rezar é muito mais fácil. E quando chegar o Natal, com certeza nós veremos festas onde o pessoal muito feliz estará dando presentinhos e com isso acreditando que cumpriu suas obrigações em relação ao povo. Infelizmente, isso é o Brasil.